dia para você. Boa noite, bom dia e boa tarde também. Hoje nós vamos estar trazendo um assunto, né, que é sobre a culpa. Quantos de nós não carrega a culpa muitas vezes de algo que não é nosso? Então hoje o tema vai ser por mim, né, aonde sou psicanalista em saúde mental, medicina chinesa, formada em terapia complementar e especialização com a minha pós-graduação em saúde mental e também com o meu mestrado. Falando um pouquinho sobre a minha formação e vamos aí para o nosso tema. Quantos de vocês hoje, né, aqui dentro principalmente, nós carregamos culpa de criança, jovens e adultos, achando que muitas coisas que aconteceu na nossa vida é culpa nossa. Quantas vezes a gente fica chateado, com raiva, triste, até mesmo com depressão, ansiedade, carregando a culpa. E você sabia que a culpa é algo aonde te deixa paralisado? Você não consegue fazer nada. E hoje em dia, muitos lugares estão nos prendendo diante de 3 fatores que hoje é o principal: medo, culpa e vergonha. Três bases que era para nos dar ali algo como ir para frente, nos aprisionam. A maioria das igrejas hoje, elas estão usando essas 3 fases: medo, vergonha e culpa. Muitas vezes para passar na cara da gente coisas para nos paralisar. E ali gera uma culpa. E com essa culpa vem a ansiedade, vem a depressão. E o que nós precisamos entender, né, que nem tudo é nossa culpa. 50% é nossa culpa, mas 50% é também de culpas externas. Culpa vindo de outros fatores, de pessoas, de influência de lugares, de influência de escolhas. Então 50% somos nós responsáveis por todas as coisas que acontecem sim em nossa vida. Mas 50% faz parte de consequências de lugares e de pessoas que nos influenciam a fazer determinadas coisas que depois joga a culpa toda para quem? Pra gente. Então hoje vocês têm que entender uma coisa: 50% é vocês sim responsável por tudo que acontece na sua vida, que é a famosa lei de atração. Eu atraio para a minha vida exatamente aquilo que eu penso, que eu falo e que eu escolho. Através de quê? Lugares, pessoas e entre outros. Então quando nós observamos, né, somos influenciados e acontece, cada pessoa é responsável pelas escolhas. Então eu pergunto a vocês, como que está sendo a escolha da vida de vocês? Como que está a vida de vocês? Quais são as consequências que vocês estão tendo diante das escolhas que vocês fizeram? Quais são as escolhas que vocês hoje têm feito? Para que esse 50% venha diminuir, que é bom diminuir, não é? Porque se nós temos 50% de culpa de tudo, se nós tivermos boas ações, boas atitudes, essas 50% vai se transformar em quanto? Mas será que nós estamos dispostos a encarar realmente a responsabilidade de sermos responsáveis por tudo? Parar de colocar na vida de outras pessoas a nossa vida? Colocar as decisões que nós temos que tomar para que outra pessoa tome por nós? Porque quando nós somos responsáveis pela nossa vida, pelo que pensamos, achamos, acreditamos, isso vai diminuir, porque nós vamos estar consciente ou inconsciente do que estamos agindo e pensando? Consciente. E se nós agirmos conscientemente, essa culpa, será que vai perturbar a gente quando deitar? Que a nossa cabeça trai a gente, vocês sabem, né? Muitas vezes a gente não tem culpa do que acontece, mas a gente vem com aquela cabeça, que a cabeça, ela faz com que a gente entre em colapso, né? E aí fala assim, ó, a culpa é tua, por isso que as coisas deram errado.
A culpa é tua, por isso que sua empresa não andou. A culpa é sua porque teus amigos te abandonaram. A culpa é tua porque você não passou de ano. A culpa é tua. É tanta culpa que a nossa cabeça coloca em nós que nós passamos a ser o quê? E aceitamos, né? Igual uns bestas, aceita o que a cabeça fala. Porque a gente não precisa estar aceitando tudo o que a cabeça fala. Ou precisa? A tua cabeça, 100% que a cabeça de vocês fala é verdade? Agora, quantas vezes por dia a tua cabeça está te abusando de alguma coisa? Quantas... E aí você vê que... E outra coisa, né? Essas coisas que a tua cabeça, ela acusa diariamente, ela tem influência de alguém? De alguma coisa? De algum ato? Então nós temos que prestar atenção, né? Que é a lei da causa e a lei do efeito. Então, se a nossa cabeça está nos acusando, eu tenho que saber qual é a causa. Porque eu sabendo qual é a causa, eu vou saber qual é o efeito. Então, quando a minha cabeça começa a me acusar, eu tenho que ver, peraí, o que eu fiz realmente? Isso pertence a mim ou isso pertence ao outro? Eu estou carregando uma culpa que é minha ou eu estou carregando a culpa do outro? E aí nós vamos ver esse efeito. Então, se eu sei da causa, eu sei que eu sou responsável por tudo que acontece de bom e de ruim, mas sei daquilo que realmente eu fiz, eu escolhi, não aquilo que a minha cabeça está dizendo que eu escolhi, o que eu fiz, eu vou começar a mudar esses efeitos, para negativo, para positivo. Aquela culpa que estava tão grande dentro da minha cabeça vai começar o quê? Diminuir. Então, tudo que acontece na vida de vocês, a culpa é de vocês? Agora, a partir do momento que vocês abraçam como culpa. Entendeu? Então, quantos de vocês, né, hoje, estão presos, carregando uma culpa que não é de vocês? Ou achando culpado pela escolha de não sair do lugar que vocês estão decidindo não sair por causa que estão carregando o passado nas costas. Aí essa culpa passa a ser realmente de vocês. Porque enquanto não deixar que o passado passe, vocês carregam uma culpa. Carregando uma culpa vai ter um efeito. E qual é o efeito que está tendo segundo aquilo que vocês não estão deixando ir embora? Ansiedade. Procrastinação, depressão, falta de dinheiro. Ixi, tá explicado. Eu entendi. Matei a charada. Tudo entra em desarmonia. O passado, ele... Ó, já está dizendo assim, ó, passado. E a maioria das vidas que estão hoje paradas é porque estão carregando uma culpa do passado. Estão dando um efeito aqui. E aí não estão crescendo e nem estão evoluindo. Por que não estão crescendo e evoluindo? Estão presos na culpa. Quando você lê aqui, ó, mesmo quando não temos culpa direta de algo que nos acontece, podemos aprender com a situação e usar essa experiência para crescer e evoluir. Então, muitas pessoas hoje que estão aí presas por causa do passado, muitas vezes porque o pai fez algo, abandonou, ou então porque a mãe maltratou, ou porque um tio, alguém fez alguma coisa, ou algo, né, que é algo, né, que nos aconteceu no passado, mas nós não perdoamos, não deixamos ir. Estamos crescendo? Estamos evoluindo? E aí o que acontece? A culpa passa a ser de quem? Nossa. Entendeu? Então por isso que é bom saber quais são a culpa que é minha. O que não é meu. Mas o que eu estou decidindo ficar preso na minha própria vida. Para que eu agora seja culpado da minha vida não crescer, porque eu estou me apegando ao quê? E é fundamental
É fundamental seguir em frente e não se prender a buscar por culpados, pois essa atitude nos impede de crescer e superar os nossos desafios. Enquanto nós ficamos ali preocupados em buscar culpados pelo que nos aconteceu, falta dinheiro, falta um amor de verdade, falta um trabalho igual nós venhamos enriquecer, nós não conseguimos crescer. Nós ficamos sempre roda, para no mesmo lugar porque nós não conseguimos superar os desafios. Então, enquanto ficarmos parados, culpando ou nos sentindo culpados, nada vai fazer com que nós saiamos do lugar. Porque se sentir culpa e colocar culpada é igual você estar subindo lá, aquela ladeira, mas com uma pedra enorme nas suas costas. O que vai acontecer? Você vai andar cansado, desanimado. A vida muitas vezes não vai ter sentido. A vida vai ficar sem muitas vezes graça. E aí você vai querer arrumar algo para te incentivar a continuar indo para frente. Porque você está carregando uma pedra enorme nas suas costas, que é a culpa. Então, quantas vezes, dormindo, nós lembramos de algo ou de alguém que nos machucou e nós ainda continuamos culpando eles pela nossa vida hoje. Enquanto muitas pessoas que a gente continua insistindo em colocar culpa, estão vivendo, evoluindo. Exatamente, e a gente aqui. Então, de quem é a culpa? Somos culpados realmente? O que você entende agora? A culpa é sua? Às vezes é. Às vezes sim, às vezes não. Exato. Eu tenho que me sentir responsável. Não é toda, né? Exatamente. Eu tenho que me sentir culpado pelaquilo que eu sei que eu tenho que mudar, mas eu continuo apegado e não saio do lugar. Então a culpa passa a ser minha. E aí eu tenho que estar morrendo por essa culpa? Porra nenhuma, né, gente? Eu tenho que o quê? Aprender a trabalhar a minha frustração. E quando eu aprendo a trabalhar a minha frustração, eu aprendo que tudo que me ocorreu foi para o meu crescimento. Compreendeu? E quando nós deparamos com situações difíceis, que aí volta também aquela partezinha da frustração. Quando nos deparamos com uma situação difícil, é natural que citamos diversas emoções, como frustração, raiva ou tristeza. No entanto, se ficarmos presos a essas emoções negativas, buscamos incessantemente um culpado, a emoção é nossa, né? A frustração é nossa. Todas as coisas que estão acontecendo é nossa. Mas enquanto ficarmos buscando um culpado, o que acontece? Corremos o risco de nos paralisar e não conseguir encontrar soluções para o problema. E aí? Se todas as coisas que eu estou vivendo, que eu estou passando é minha, mas eu quero colocar nas costas do Gabriel, do Matheus, da Tati, da Lúcia, de todos, sua, eu vou correr o grande risco de ficar aonde? No mesmo lugar. Agora, analisando a vida de vocês, o quanto que vocês estão parados, não precisa falar, tá? Analisando a vida de vocês, o quanto que vocês estão parados ainda no mesmo lugar, colocando a culpa ou se sentindo culpado por algo que já era para ter deixado ir. Vale a pena? Por isso a necessidade de quê? Do perdão. Que é perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive. Você já viu isso, né? É perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive.
Quando quis dizer que é morrer no que se vive, é morrendo para todas essas coisas. Para buscar o culpado, para essas frustrações que a gente, em vez de crescer com elas, ficamos morrendo sempre no mesmo lugar. Esse melodrama. Ai, se isso não tivesse me ocorrido, eu teria melhorado. Ai, se isso não tivesse feito, a minha vida seria melhor. Quem te garante que seria melhor? Quem garante? E quanto muitos ficarem nesse melodrama, a vida não sairá do lugar. E quanto você ficar se sentindo culpada por tudo, que nem muitas vezes é culpa sua, você vai ficar sempre dando murro em ponta de faca. Enquanto nós ficarmos buscando culpado, a nossa vida e nosso saldo bancário fica no vermelho. Quer aprender a ser próspero? Quando fala de prosperidade, não é seu dinheiro no bolso, não. Ele é bom, é maravilhoso, né? Só os falsos que dizem que dinheiro é ruim, né? Não é. Então dá o dinheiro pra nós que a gente... Nós faz ele ficar bonzinho. Dá o dinheiro aqui pra gente. Mas quando eu falo em prosperidade, é uma prosperidade em uma vida com saúde, com bons amigos, relacionamento saudável. Então, quando nós nos perdoamos, liberamos o perdão e esquecemos de buscar culpado e culpa, a nossa vida evolui. E que vocês hoje, né? Vocês que estão aí, eu esqueci de falar, curte, comenta, compartilha. Se gostar, deixa o seu like. Se não gostar, deixa o seu dislike. O importante é interagir, tá, gente? Muito obrigada até para essa semana.